professor Diógenes França e a minha amiga Débora Lavô. E hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento digital, uma figura muito ilustre que aceitou esse convite aqui muito especial, o professor Alexandre Teixeira. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Sinto-me honrado pelo convite, né? Tá aqui aproveitando, né, esse tempo aqui do meeting, né, que a gente vai estar tendo, né? Meeting aqui do Fox de Plant, Pério e Reabilitação. E aproveitar a oportunidade para estar junto com vocês aí no podcast também. Obrigado. Como foi a viagem, professor? Foi bem tranquilo. Nada de atraso de voos, né? Como eu fiquei sabendo do colega, coitado, né? Eu ia perguntar, primeira vez no Piauí? Primeira vez. Primeira vez no Piauí, justamente na capital. Primeira vez. Como é que tá a adaptação? Fugi do frio, né? Vim de Curitiba. Curitiba estava um pouquinho mais frio, mais chuvoso. Primeira pergunta, como é a comida daqui, meu amigo? Gostei, ainda não provei nada típico, ainda não Não? deu tempo, né? Mas a comida que a gente, né, o nosso almoço foi realmente muito agradável, muito bom, comida boa. Mas estou curioso. Diz que hoje a janta promete, né? Então, Geralmente promete. Beleza. Professor, pode falar, vamos lá? Não, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na área assim, profissional. Professor, qual é sua atuação assim, e como que chegou nessa parte do digital? joia. A minha área, minhas formações, né? Especialização em implantodontia e pério, né? Então eu comecei um pouco na prótese e cirurgia, né? Já trabalhava muito com cirurgia, isso logo que eu, até antes de me formar, né? Eu me formei, aí a prótese me chamou a atenção para implante, quando eu estava começando. Aí fiz um dos primeiros cursos lá em Curitiba de implantodontia de aperfeiçoamento, ainda não tinha especialização. Isso em 2002, eu acho que quando vocês estavam nascendo, talvez, né? Um pouquinho depois, bom, tentei. Né? Depois, isso acabou me levando à periodontia, fiz especialização de implante depois de alguns anos, periodontia, e sempre trabalhei muito com reabilitação estética, né, nesse sentido. E conheci, né, planejamento digital em 2014, DSD, estava trabalhando já com cirurgia plástica gengival estética, né, prévia reabilitação. E eu comecei a enfrentar, né, no meu consultório uma certa dificuldade, né, porque implantodontista e periodontista, né, muito focado na cirurgia, né, então fazia reabilitação do paciente, reabilitação de enxertia óssea, enxertia gengival, e comecei a trazer colegas para finalizarem a reabilitação para mim, né. E o que isso começou a gerar, né? Começou a gerar a situação de que eu era o vilão da história, porque eu só fazia o paciente sofrer, sentir dor, e quem ganhava bombom, champanhe, garrafa de vinho era o colega reabilitador depois que eu entreguei tudo pronto. Às vezes o paciente até com provisório já, com a gengiva condicionada. E daí eu comecei a ver tudo isso, associar a fotografia, que eu gostava muito também, então isso me levou muito ao DSD, ao planejamento digital. E esse planejamento digital, né, foi me abrindo outras metodologias de trabalho para aquilo que eu trabalho hoje. Então, hoje, basicamente, eu recebo a maioria dos meus pacientes, né, de indicação no consultório, de colegas reabilitadores. Inverter um pouquinho, né? Antes eu chamava eles, porque daí eu participo com eles do processo desde o início. Então, faço a documentação fotográfica do paciente inicial, faço, né, escaneamento, a gente faz um trabalho. Hoje as radiologias fazem muito isso, né? Já faz a tomografia, escaneamento. E eu monto com eles um projeto, né? Discuto com eles o projeto todo de como vai ficar a reabilitação, não só a parte cirúrgica, mas a reabilitação final, um planejamento reverso, né? De forma digital. Faço a etapa cirúrgica para eles e acabo participando da finalização um pouco da reabilitação pelo projeto que a gente segue desde o desenho inicial do sorriso. E muitos dos casos, grande maioria dos casos, a gente eu tenho um estúdio, né, fotográfico dentro do consultório, faço um book final dos pacientes. E nesse momento eu ganho junto, daí o vinho, né, ganho a caixa de bombom, então ainda participo de todo o processo fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, né? E isso foi levando a esse desenvolvimento, né, da gente estar desenvolvendo metodologias, enfim, que culminou até com uma empresa de planejamento digital, né, nesse sentido. Professor, né, no nosso primeiro podcast a gente estava até falando com a professora a questão de uma restrição, como é que eu posso falar? Uma restrição devido ao paciente, não conhecer a parte de pério direito, ele não levar aquilo como uma saúde básica dele. Como é que o senhor conseguiu reverter isso no seu consultório? Joia. A periodontia é quase que um dos ramos da psicologia, porque você precisa motivar o teu paciente, primeiro ele precisa entender o problema dele. Isso falando de um tratamento periodontal, da questão de doença periodontal, ou falar a questão de situação até de uma cirurgia periodontal estética, ou pré-reabilitador, né? Então, levar o paciente a entender a situação que ele está hoje, né? Quais são os limites, né? Então, a estética e saúde tem que andar junto, mas não tem como, né? Eu não tenho nem como tratar um paciente esteticamente se ele tem
uma questão de doença. A doença precisa ser tratada primeiro, conscientizada. Hoje eu gosto muito de trabalhar muito com uma metodologia que é mostrar e fazer, certo? E às vezes só falando, geralmente nós dentistas, a gente fala, ó, meu amigo, você tem isso para resolver. Só que aí o paciente, ele não entende, ele não é dentista, certo? Ele não nem está vendo a situação dele. Sim. Então, realmente, você falou da parte da fotografia, o que a gente aqui na Fox, a gente busca bastante, que é registrar. Inclusive, o nosso foco é um planejamento digital, como é, inclusive, o nosso caso hoje, tá? E eu gostaria de saber, assim, como é que o senhor começou a planejar seus casos no modo digital. Perfeito. E também queria que você complementasse com a parte assim, em que isso ajudou. Tudo bem que para o paciente se sentir alegre com você e tudo mais, mas como isso funciona para facilitar seu dia a dia? Claro, perfeito, perfeito. Tudo começa, obviamente, com uma boa avaliação clínica inicial do paciente. Não adianta vamos pensar que todos esses recursos são ferramentas, né? A gente precisa de uma base científica, precisa de um conhecimento e precisa entender o paciente, qual que é a expectativa, o que ele quer. Então isso é muito importante. Eu comecei fazendo uma sequência fotográfica, né? Conexão Wi-Fi, um tablet, né, na mão do paciente, o paciente já folhando imagens intraorais dele, né? Ou projeta em tela com umas imagens faciais, começa a discutir questão de assimetrias, deformidades, né? Proporções, né? E eu comecei muito isso no desenho fotográfico, em 2 dimensões, o famoso DSD, né? Que já elucida muito para o paciente e às vezes é uma ferramenta interessante até hoje porque ele começa a ser um primeiro rascunho teu de diagnóstico. Você primeiro traçar linhas, aí lógico que toda a evolução que a gente teve nos últimos anos nos leva para o 3D, né? Porque o 3D daí realmente é uma condição mais real clínica daquilo que você pode chegar. Porque também não adianta você desenhar um mundo perfeito para o paciente e aquilo não ser viável clinicamente, né? Seria então, ainda pior, né? Entregar uma expectativa muito alta e não ser a contente do seu trabalho. Exato, e hoje não só o desenho digital são ferramentas que são muito visuais para o paciente, então são ferramentas interessantes para discussão entre equipe, né? Hoje eu trabalho com vários profissionais, né? Atendo numa clínica, uma consultória dentro de uma clínica que tem 7 dentistas, né? De várias áreas, fora outros colegas de fora, né? Que a gente faz casos juntos, então a gente precisa entender o caso, discutir o caso e levar o paciente a entender o caso dele. Eu já tentei várias vezes fotos de outros casos, modelos, macromodelos, são ferramentas, mas às vezes o paciente ele não entende aquilo na boca dele. O que está acessível, no caso. Exato, então quando você desenha o sorriso dele e você faz uma prova do sorriso dele, mas uma prova que seja viável clinicamente, ou que até mostre uma inviabilidade clínica, né? Aí ele entende, ele participa do teu tratamento. E você falou tudo, né? O paciente a partir daí tem um test drive do tratamento dele antes de iniciar. Só que imagine você indo numa concessionária fazer o test drive de um carro, né? E você gostou daquele carro e comprou e quando te entregam é um outro carro que não tem nada a ver com aquele, né? Ou não tinha os opcionais, enfim. Então por isso que a gente foca em planejar algo que seja viável clinicamente, não só bonito, né? Então a partir daí o paciente entende, né? Ele experimenta, ele começa a entender o que você está falando e dentro dos processos esse registro também é importante. Então fiz uma etapa, registro, mostra para o paciente, ó, tá aqui. E quando você faz uma mudança no paciente, pouco tempo ele já esqueceu o estado inicial. Sim. Então isso é muito importante, você registrar. Você com aquilo, né? Muito rápido, ele esquece da condição inicial. Professor, e assim, sobre a empresa, por que a abertura da empresa? Conta um pouquinho assim, desde quando ela começou e como é que ela está hoje em dia. Se atende só seu estado, se já está dentro do Brasil, se ela é também internacional. Como que está sendo essa experiência? Joia. Então temos uma empresa, eu e mais 2 sócios, né? Mais 3 sócios. Um se tornou nosso sócio hoje é o TI, porque a nossa empresa é toda focada no digital, tudo via sistema, né? Justamente porque dessa forma a gente não tem barreiras, né? Então não somos um laboratório de prótese, né? Mas entendemos às vezes as limitações do laboratório de prótese que hoje já estão até mudando, né? Sim. Mas imagina a condição de ter que ser regional, de você ter que buscar uma moldagem, levar para dentro do teu laboratório, trabalhar, devolver essa manufatura, né? Não que isso não ocorra, mas de forma digital hoje a gente consegue abranger, não tem fronteiras, né? A gente até brinca hoje em dia, faz um preparo, por exemplo, um escaneamento e a gente chama, agora vem um dentinho de WhatsApp, né? Que manda para o técnico por WhatsApp, ele faz o desenho e te manda, às vezes nem modelo, né? Só o dentinho. Então a gente começou com esse processo, isso em 2017. 2018 resolvemos investir em software, né? Todos nós, os 3 sócios dentistas éramos usuários da SD, imagina a logística, mandava lá para Madrid, tudo isso, né? Tudo bem que de forma digital,
mas o pagamento era em euro. Então, muitas vezes a gente fazia um pagamento ali de 180, 200 euros para ver se o paciente topava fazer o tratamento a partir do momento que ele experimentou a ideia do planejamento digital e do tratamento, né? Então começamos a investir em software, começamos a fazer os nossos casos, começou a dar certo, começamos a desenvolver metodologias, começamos a inclusive desbravar o software, chegamos até a dar curso para a empresa desse software, porque a gente estava desenvolvendo muita coisa. O senhor já expandiu, no caso, digamos, o seu próprio software? Na verdade, não. Hoje porque o nosso foco não é o software em si. Tanto que ensinamos software um tempo, mas vimos que não é interessante, né? E isso é um aspecto importante que você tocou, porque o nosso foco qual que é? Não é um laboratório de prótese, não é um produto físico. Isso dá liberdade, inclusive, para essa parceria, né? O dentista pode enviar um planejamento para a gente e pode continuar usando o laboratório dele. A gente envia os arquivos, o laboratório segue o planejamento. Acabamos sendo uma ponte de ligação, né, entre a radiologia, que faz os exames, o dentista que enviou, o laboratório de prótese. Então, o nosso objetivo não é se colocar nesse lugar, mas é trabalhar de forma integrada como equipe, né, como uma consultoria. E a gente, dessa maneira, foi desenvolvendo nossas metodologias, começou a dar certo, investimos mais em software, em equipamento de computador, né, enfim, algo que foge um pouquinho da nossa área tradicionalmente, né. Aí começamos a fazer com alguns colegas, começou a dar certo, a gente, puxa, por que a gente não torna isso uma empresa, né? Aí começamos com a empresa, um piloto final de 2018, 2019 o processo realmente oficial, né? E começamos a desenvolver aqui, Brasil, via radiologias, né? A gente viajava muito, várias radiologias do Brasil também. Isso foi expandindo um pouquinho, Curitiba, né? A gente tem um certo mercado, mas começamos também Estados Unidos, né? Principalmente via Texas, temos colegas também na Espanha que nos mandam, Portugal, América Latina. Então hoje a empresa tá tendo uma expansão até mais agora para fora do que para dentro. Mais internacional, né? Isso. Alexandre, e se um dentista se interessa, o que ele precisa ter no consultório para que possa ter esse elo entre vocês? E como entrar em contato com vocês também? Joia, excelente pergunta. Hoje ainda é uma barreira. Hoje a odontologia está digitalizada, né? Então, eu não faço nada digital. Faz. Hoje você molda, teu paciente manda para o laboratório, a primeira coisa que ele vai fazer é vazar o gesso e digitalizar o modelo, né? Então hoje a odontologia é digital, mas ainda assim tem muita gente que tem barreira que pensa que é custoso, né? Que você tem que investir em equipamento. Então hoje eu tenho sim scanner no consultório, como eu falei, tem estúdio, mas eu basicamente me preocupei inicialmente só com as imagens iniciais faciais do paciente, fotografia. Por quê? Porque até hoje tem casos que eu nem escaneio no consultório, eu mando para radiologia. Por isso que a gente começou com uma parceria muito forte com as radiologias, né? Porque eu posso mandar o paciente para a radiologia lá, se eu não fizer as fotos, ele também pode fazer as fotos lá, né? Pode fazer hoje até escaneamento facial, algumas tem, faz tomografia em casos cirúrgicos, né? E tem até hoje é difícil uma radiologia que não tem scanner, né? Então a radiologia também digitaliza a arcada do paciente, ou não tenho essa opção até na minha cidade, né? Modelo de gesso para o laboratório de prótese, o laboratório de prótese digitaliza num scanner de bancada ou no scanner intraoral, né? Você pode até mandar seu paciente direto lá, vá lá no centro de radiologia e lá eles fazem um pacote completo. Aí não precisa nem fazer a moldagem do paciente, que querendo ou não, às vezes é desconfortável para o paciente. E elimina um viés, né? Porque daí você depende de um bom vazamento de gesso, você depende, né, de uma boa moldagem, né? Hoje o scanner intraoral é uma ferramenta que trouxe muito mais precisão, inclusive, para guias cirúrgicas, né? Porque quando eu comecei a fazer cirurgia guiada ali, 2010, 2012, a gente comecei oficialmente em 2012, a gente tinha a limitação de fazer guias em cima só do osso da reconstrução óssea tridimensional, que é cheia de imperfeições, né? Então você tinha guias que não adaptavam corretamente, que você fazia adaptar em boca, né? Hoje não, hoje com escaneamento intraoral, modelo digitalizado, você tem uma precisão muito grande. Hoje, se eu quiser, eu posso, eu gosto muito do enceramento do meu ceramista, que é um cara muito bom, gosto do desenho que ele faz. Pode ele fazer no laboratório, vem, digitaliza, né, alinha com as referências faciais, se precisa de algum ajuste, mas você tem vários caminhos que você não precisa necessariamente dominar os equipamentos, enfim. E o objetivo é facilitar, além de uma consultoria, porque a nossa empresa, a gente tem todos os profissionais que fazem planejamento não são técnicos de computadores, são especialistas nas áreas de ortodontia, de periodontia, de prótese, de estética, né? Como um consultor mesmo do dentista. Então, o dentista, a ideia é que ele foque, né, no trabalho dele dentro do consultório. Então, para isso, tem os parceiros. A radiologia já é um parceiro. A
Laboratório de prótese já é um parceiro. Otimizar nosso tempo, né? Exato, e a central de planejamento também, hoje é um parceiro, né, que facilita dentro desse processo. Tem mais custo? Isso é relativo, né? Porque às vezes um tratamento que você faria em 10 sessões, dessa forma, radiologia, planejamento digital, guias, você resolve em 3 sessões, o que tem mais custo? Né? O teu tempo clínico ou o investimento que você faz em parceiros? Exatamente. Né? Às vezes pode ser mais custoso, mas nada compra a sua hora, né? É a coisa que é incomparável. Quanto mais você conseguir otimizar, melhor o seu resultado, melhor o benefício e melhor para o paciente, no caso, Exato, né? exatamente. Encanta ele, né? Encanta, Chegar com essa tecnologia. Não, e ele entende, né? digital. Ele entende. Ele entende. Hoje até mudou, né, nos últimos anos, já venho trabalhando isso, acho que desde que eu comecei DSD, mudou muito a minha rotina de atendimento. Eu recebo o paciente a primeira vez, invisto mais tempo na conversa com ele, na avaliação clínica, faço algumas imagens, né, começo a mostrar para ele, começo a entender, né, isso é até interessante, que boa parte dos pacientes chegam, eu não gosto de tirar foto, né, mas daí você já trabalhou um pouquinho a luz, a qualidade da foto, achou um ângulo legal, essa primeira foto eu mostro para ele, puxa, agora eu gosto de tirar foto, daí o paciente coopera, você Descontrai condiciona ele um ele, pouquinho. isso, então já é um contato legal e já procura quebrar aquele negócio que o paciente vem para fazer um orçamento, não, ele vem para fazer uma avaliação. Sim. Aí eu solicito os exames que eu preciso, faço o desenho digital, planejamento digital. Inclusive tem coisas que até eu terceirizo para minha empresa mesmo, né? Porque tem as áreas lá que trabalham até melhor que eu. A gente foi montando uma equipe para isso, né? E a partir daí eu falo, ó, agora eu vou te apresentar teu planejamento numa segunda sessão. Aí associo o uso do mockup, depois eu mostro o planejamento digital e aí sim a gente senta e conversa sobre o investimento para esse tratamento. Então muda muito a visão do paciente e muda essa ansiedade ou até aquela situação de que a gente muitas vezes tem, né, que o paciente está fazendo pesquisa de mercado, né? Sim. E geralmente, o que a gente acontece muito, vê muito, né? Vai pingando pro paciente, vem, não, eu quero ficar contigo, eu quero vir fazer sua avaliação, depois você vai no teu vizinho. E aí, nesse caso, ele tem uma experiência, né? Não é? É uma Você grande não experiência. entrega um orçamento, você entrega a experiência. Exato. Aí, quando ele vê, quando ele percebe que seu trabalho é reconhecido, é bem feito, ele capta, ele recebe e independente do valor. Exato. É isso que a gente chama de agregar valor, né? Sim. E isso mesmo assim, muitas vezes o paciente não fecha o tratamento pela situação financeira que ele está naquele momento, mas muitas vezes a gente depois recebe realmente o paciente depois de tempo, olha, fiz com você aquele planejamento, agora me preparei para isso, vamos, né? Então isso é muito gratificante, você vê que você está fazendo um trabalho relevante, né? Não é a nossa realização profissional não é só financeira, né? É realmente assim, você fazer aquilo que você gosta e bem feito, né? As ferramentas digitais, elas nunca, pelo menos a gente imagina, né? Nunca vão substituir o bom trabalho profissional. Mas são ferramentas interessantíssimas. Né? Tá tendo um grande avanço na tecnologia hoje em dia, né? Certo que você vai entregar mais qualidade para o paciente, mas nada supera a sua relação, a relação humana, né? A experiência, aquele contato, aquela experiência do paciente. Enxergar o paciente como um todo, né? Exatamente. Hoje em dia eu vejo muito dentista só realmente fazendo isso, entregando, mesmo tendo a tecnologia total, ele acaba perdendo o paciente por conta disso. Então, quando a gente desenvolve um bom relacionamento, uma conversa, pergunta como até como o paciente está, o que ele espera do tratamento, né? Então, é uma boa pegada. Eu vejo muito isso no consultório. Alexandre, e agora um pouco assim pro nosso lado. Um dentista assim, de não tanto tempo de formado, que trabalhe sozinho, o que você acha que vale a pena ter no consultório? Assim, um estúdio, uma câmera profissional, um scanner, o que você acha que do custo-benefício seria vantajoso? Ótima a tua pergunta, porque eu dou aula de fotografia também, para mim, além do hobby, algo, né, que traz muita retorno, né, de realização mesmo. E eu ouço muito essa pergunta, né, e de várias áreas, não só da odontologia, como sabem que eu trabalho muito com imagem, né. Hoje, vamos pensar assim que uma geração mais jovem já tem um acesso à tecnologia e uma facilidade com a tecnologia muito maior do que um profissional às vezes mais antigo de romper a barreira. Mas mesmo assim, de qualquer forma, a gente nunca substitui aquilo que já funciona há muito tempo, né? Então, desde a fotografia analógica, enfim, mas vamos pensar o seguinte, né? Hoje os smartphones estão cada vez melhores em termos de câmera, de capacidade de hardware mesmo, vamos dizer assim, né? De estrutura física, né? Não só software. Então, muitas coisas, dependendo da área que a pessoa trabalha, o celular já quase que resolve, né? Por outro lado, se eu quero um nível a mais,
né? Ainda a limitação do celular é a câmera, são as fotos intraorais. Então a intraoral ainda, a câmera profissional ainda... Até a própria câmerazinha intraoral hoje em dia, né? Um dispositivozinho pequeno que faz, mesmo seja pequeno ali, digamos um dente cariado, dá para mostrar para o paciente. É aquela história que eu acabei de falar, mostrar e fazer. Exato, perfeito, é isso mesmo. E assim, então a fotografia é um recurso interessante. Eu uso hoje também a fotografia, até no final do tratamento, como eu falei para vocês, eu faço um book final do paciente, principalmente quando envolve reabilitação ou estética, e eu dou de presente. Então, esse vínculo, enfim, também acaba sendo um marketing interessante. Eu acho até mais interessante do que aquele marketing a boca sem dente, a boca com dente, um do lado do outro. Na verdade, eu acho mais interessante uma foto bonita do paciente feliz, seguro, com um sorriso espontâneo. Satisfeito. Sem contar que vai compartilhar, né? Hoje tudo é sobre compartilhamentos. E todo equipamento que você for pensar em investir, seja você já um profissional de muito tempo, um profissional mais jovem, você tem que pôr na balança, realmente. Então, por exemplo, há um scanner. Eu vou investir mais de R$100 mil no scanner. Qual que é meu fluxo? Eu tenho demanda para estar fazendo esse escaneamento, ele vai estar subutilizado ou ele vai estar sendo utilizado todo dia? Porque mesmo que eu esteja usando ele só para fazer modelos iniciais do paciente, ele está subutilizado. Agora realmente eu preciso escanear a prótese. Opa, já muda um pouquinho o sentido. Eu tenho um fluxo dentro da minha clínica, muito paciente cirúrgico, eu preciso escanear antes, pré e pós-operatório para dar sequência no tratamento, ou eu tenho mais colegas que trabalham juntos, então é por isso que a gente avalia, né? A câmera mesmo assim tem um custo de equipamento. Aí por isso que eu ponho na balança, para que você vai usar? Às vezes o celular, hoje é quase o mesmo custo da câmera, dependendo do celular, mas ele vai usar para muito mais coisas. Se o foco é fazer uma foto de face bem feita, né, e fazer uma postagem no Instagram, que hoje não é só a questão, né, de marketing, mas é algo que o teu trabalho está sendo visto, né, o portfólio, beleza, fica por aí. Quero fazer algo a mais, investe mais. O scanner vai ter utilidade? É a mesma coisa de você ter equipamentos de radiologia dentro da tua clínica, mas qual que é o giro? Vale a pena? Não vale? Dentro de um fluxo que eu preciso só de modelo inicial do paciente, mando para radiologia. É barato para o paciente, é barato para mim. Então tudo isso você tem que pesar, né? Qual que é a tua expectativa e o que você realmente vai usar e se ele se paga. Não é só eu tenho dinheiro para pagar, mas você quer deixar algo subutilizado ou se frustrar, né? Invista em algo que tenha mais retorno, né? Exato. Mas hoje, resumindo, se a pessoa não quiser investir em nada e tudo depender de parceiros, radiologia, central de planejamento, laboratório de prótese, não tem porquê. Hoje não é mais uma barreira, né? Hoje a gente tem muito recurso para isso. Não é uma desculpa, né? Dizer que não utiliza porque não tem acesso. Exatamente. E mesmo o paciente hoje já tem uma mentalidade diferente, né? Então foi-se o tempo, pelo menos que eu vejo assim, né, dos consultórios, que tudo se resolvia com uma radiografia panorâmica, periapical, né, ou no máximo uma radiografia panorâmica. Hoje o paciente tem a consciência da importância dele fazer um exame tomográfico, ele tem a consciência da importância dele fazer um escaneamento, né? Então eu explico muito para o paciente, você vai fazer um escaneamento, não é um custo absurdo, vamos dizer que a radiologia cobre 120, 150, 180 reais. E hoje em dia a gente nem precisa nem mais explicar, ele já chega no consultório. Ele já sabe, né? Ele já sabe, ele tem a informação na mão. A gente trabalha muito realmente com tomografia aqui. Muito dentista, ortodontista tinha aquele mito, o paciente não vai fazer. A gente sentiu que não é bem assim. Exato. Sabendo explicar direitinho, o paciente ele colabora e faz investimento, sabendo que vai trazer um benefício para ele próprio, né? Exato. Jorge, tem alguma pergunta mais para o professor Alexandre? Eu tenho, Alexandre. Uma última pergunta. À vontade. Qual o teu maior desafio hoje em dia? Meu maior desafio hoje em dia? Talvez está muito relacionado a essa questão de mudança de paradigma, né? De vários colegas e dessa iniciativa. Então, graças a Deus eu tenho a oportunidade de conviver com profissionais sensacionais, já experientes, excelentes profissionais, assim como eu tenho o mesmo privilégio de conviver hoje com alunos recém-formados, dependendo de alguns cursos até que eu, né, em jornadas acadêmicas, para mim isso é muito legal, porque é uma visão de pensar, puxa, eu já estou plantando uma semente, né, numa geração próxima que já vai pensar diferente. Porque dentro desse privilégio, trabalho com ótimos profissionais, beleza, mas às vezes para a pessoa mudar um pouquinho o paradigma dela e querer entender... Eu acho mais difícil mudar a informação já feita na cabeça de um cirurgião dentista já formado do que o novinho. Porque o novinho está ali, tá sendo moldado, né? Exato. Ele está tendo aquela informação da tecnologia agora na graduação. Então é algo que a gente consegue mostrar. Gente, a odontologia, querendo ou não,
ela mudou. Hoje ela é digital, tanto na parte de implante como na parte de orto, estética. Dá tanto para fazer mock-up, como você faz um mock-up de estética também, um mock-up de ortodontia. Exato. Tanto que a gente Até brinca. um modelo, a gente brinca, né? Chama o modelo até gabarito de um ideal de ortodontia. E daí faz a parte técnica, estagia, um ortodontista discute, e daí é viável, não é? Até onde dá para chegar. Mas ao mesmo tempo é um privilégio também, eu sempre falo, trabalhar com profissionais, vamos pensar mais casca grossa, também, porque é muito legal que cada caso eu aprendo com eles. Então eu procuro absorver isso. Puxa, né? Talvez eu tenha uma expertise em algumas coisas dentro do software, do planejamento, até da minha área, né? Mas o contato que a gente vai tendo com outros profissionais, puxa, é uma coisa diferente que o cara faz ali, que você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Fantástico, vou absorver. A gente se transforma pegando um pedacinho de cada. Exato. É isso? Exato. Sempre ter humildade, né, em tudo. Né? Puxa, eu aprendo sempre. Né? Cada caso é um caso. Aprendo com o paciente, aprendo com o colega. Então, eu acho que o momento que você chegar que você acha que você não pode aprender mais nada ou que você já está no auge, o auge é sempre o próximo passo é a decadência, né? Então, vale a pena você estar sempre ali na crescente, né? Eu acho que esse é o caminho. Professor, acho que vamos encerrar, tá? Perfeito. Eu agradeço a sua participação, seja muito bem-vindo em Teresina, Obrigado. muito bem-vinda no Focus, no Obrigado. segundo Meet, espero que você goste bastante. A sua palestra é amanhã, não é? Isso, amanhã. Amanhã pela manhã. Palestra e hands-on, né? E hands-on também, né? Pela manhã logo, né? O hands-on é início da tarde. Início da tarde. Aham. Pois, professor, seja muito bem-vindo a Obrigado. Teresina, a nossa instituição. Muito obrigada aí pelo tempinho que reservou pra Obrigado, gente. foi uma honra, um prazer. E, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Focus @Grupo Grupo Educacional. Exatamente. Tchau e até o próximo podcast. Tchau, Tchau, tchau.